Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um Advocacia para Todos. Esse programa foi criado com o objetivo de trazer advogados, gente que tem o conhecimento da lei, para nós leigos que acompanhamos a TV, acompanhamos as nossas redes sociais. Eu quero reforçar aqui o nosso agradecimento de estarmos no comando dessa TV há 7 anos e atingimos números que realmente nos orgulham. Hoje a TV alcança mais de 40 mil na TV Cidade, canal 14 da NET, claro, porque a NET está espalhando pela cidade, inclusive no Monte Verde, que é um dos mais distantes da cidade, com fibra ótica, que nós não temos no centro ainda. Então a NET está, claro, está aumentando muito, isso é bom para nós, que aumenta a nossa audiência. Então nós temos um alcance hoje, não é audiência, é alcance de 40 mil pessoas, né? Na TV. E nas redes sociais já passamos de 45 mil seguidores se somarmos todos os nossos canais. O YouTube, comemoramos 1.450.000 visualizações nos nossos vídeos, que são 8.700. É muito número para dizer tudo isso, mas a gente está feliz porque em 7 anos chegar nesse número, rumo a 2 milhões, tem que começar do 1. E nós já passamos de 1 milhão e estamos rumos a 2 milhões de visualizações. Deixo um recado também para quem quer nos prestigiar e reforçar sua marca, seu produto ou seu serviço no nosso programa, basta ligar para nós, para nós ou um dos nossos apresentadores, que a gente vai divulgar o seu produto. E o alcance é muito bom, porque a nossa TV, eu sempre digo, é a fofoca da aldeia. É aquilo que o povo gosta de saber o que está acontecendo no mundo, mas gosta de saber das pessoas que convivem, dos nossos advogados, do nosso escritório de contabilidade, do nosso comerciante que nos atende, enfim, é gente que nem a gente, que às vezes a gente não tem oportunidade de ter 30 minutos de conversa que nem essa. Fui um pouco extenso, mas eu estou emocionado pelos números que a gente está atingindo e pela repercussão que a gente tem tido de retornos. Pessoas que nos escrevem, às vezes no privado, para nos dar sugestões, às vezes para reclamar de alguma coisa e trazer as demandas que a cidade às vezes tem, né? Porque às vezes é um bico de luz que faz falta numa rua e que entra na prefeitura, às vezes na ouvidoria, e eles não resolvem, e eles procuram a imprensa. O Rogério faz esse papel muito bom, ele bota realmente os secretários para trabalhar e funciona. E a TV não é diferente. Quem nos manda vídeo ou nos cobra alguma coisa, nós vamos lá e colocamos as coisas. Dr. Maurício Bianchi, obrigado pela sua presença, sempre um prazer ter o senhor aqui, pelos seus conhecimentos, pela sua sabedoria, ex-presidente da OAB, ex-presidente da SICS, enfim, um homem, é uma grife na cidade, um Bianchi. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Glacir. Primeiramente, eu quero saudar todos os nossos telespectadores da TV Cidade. Quero dizer que é uma satisfação retornar ao teu programa. Quero te parabenizar a toda a tua equipe também pelo excelente trabalho que a TV vem desenvolvendo, um alcance tão grande na nossa comunidade e um número tão grande de visualizações, passando de 1 milhão, quase beirando 2 milhões, isso é muito importante. Isso demonstra o poder da TV e o poder da comunicação. Então, meus parabéns e muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui novamente. A TV está sempre à disposição, né, doutor Maurício? E, inclusive, para a OAB, vocês têm várias comissões, né? Eu tenho sugerido ao longo da troca de presidente. Na anterior até tinha bastante, agora não sei o que é, talvez no começo, agora não, né? Mas eu acho que o Trois vai usar esse programa que é a Advocacia para Todos, porque se cada comissão vier uma a cada 15 dias, nós vamos passar toda a gestão e ainda vai faltar tempo, né? Porque vocês têm quantas comissões mais ou menos hoje na OAB local? Olha, Glacir, eu não sei exatamente quantas comissões são, mas nós temos cerca de uns 70 advogados, pelo menos na minha época era assim, agora possivelmente não seja diferente, em torno de 70 advogados envolvidos em comissões. Olha só, né? Que bacana. Então, entre comissões, participação de conselhos. Conselhos, né? Também, né? Então, a gente acha que é só a diretoria que trabalha, não, né? Não é só a diretoria. Existem um número muito grande de advogados aí envolvidos na sociedade, participando ativamente, e isso traz uma representatividade muito grande para a entidade. Né? E antigamente, né, Maurício, lá vamos botar uns 30 anos atrás, a gente se admirava que os Estados Unidos, o cara tropeçou numa calçada, processava o dono porque tinha um buraco na calçada.
Hoje, hoje o brasileiro procura muito a justiça, né? Tu também sentiu, apesar de ser bem mais novo que eu, mas tu já sentiu um pouco de diferença nisso? O que acontece em relação a esse ponto, eu diria que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, mais recentemente, o Código do Consumidor tem 30 anos, né? E o Código Civil, né, já passou de 20 anos. Então, são legislações que vieram sendo aperfeiçoadas, inclusive, nesse tempo, e os próprios tribunais, os próprios julgadores têm balizado de uma forma diferente do que anos atrás, por exemplo, um dano. Né? Há muitos anos atrás não se falava em dano moral, né? Hoje, o dano moral ele está muito difundido. Né? As pessoas elas estão mais cientes dos seus direitos e deveres, mais dos seus direitos do que dos seus deveres. Né? Os deveres aí tem um pouco... Exatamente. E acabam reivindicando esses direitos. Né? Então, faz com que a justiça ela tenha que ter um trabalho maior. Né? Maior, né? Tu tem ideias hoje, doutor Maurício, de quantos são os advogados que estão trabalhando com o OAB na cidade, no caso? Olha, na cidade devem, eu não tenho agora os números precisos, né, mas deve ser em torno de uns 350 a 400 advogados. Só na OAB, quantos que são participantes da OAB local? Tem esse número também? Não tenho agora, não recordo de cabeça, mas gira em torno de uns 70, né, que tem participação nas comissões, né. Porque quem tem a OAB é associado local ou não, nada a ver? Não, quem tem a OAB acaba sendo vinculado a uma subseção. No estado do Rio Grande do Sul nós temos 106 subseções. Tudo isso? E cada advogado ele é vinculado a uma subseção. Né? E a pergunta é interessante, vamos falar um pouquinho mais de estado e Brasil. Vocês sabem quantos advogados existem no estado do Rio Grande do Sul? É um número grande, né? Em torno de 100 mil advogados. Nossa, é bastante. Mais que a população. No Brasil, nós temos 1.300.000 advogados. É gente, né? É quase uma Porto Alegre inteira. Exatamente. É muita gente, então, né? O número de advogados é expressivo. E precisa, né? Porque realmente, com essa novidade do direito do consumidor, hoje uma conta de luz, tudo é um telefone, tudo é as maiores demandas, inclusive aos serviços, né? Que esse 0800 aí que incomoda bastante para fazer o negócio. Depois eles te botam no limbo, né? Exatamente. É uma coisa triste. Maurício, as universidades, pelo EAD, por tudo, despejam no mercado, né? Um termo meio fajuto. Mas é esse o termo mesmo. Muita gente de todas as profissões, né? E principalmente o direito, que a gente vê assim que o direito é uma profissão muito procurada, né? A prova da OAB, ela limita um pouco? É uma prova realmente difícil de ser ultrapassada? Eu diria, Glacir, que a prova da OAB ela tem um papel importantíssimo nesse cenário, nesse contexto. Por quê? Hoje, se a gente for analisar a quantidade de cursos jurídicos que existem no Brasil, inclusive cursos EAD, né, é enorme, é desproporcional à necessidade do mercado. Eu acho que há uma quantidade de vagas em cursos muito grande, né, e o mercado não está comportando toda essa quantidade de profissionais. Mas vamos falar um pouco em termos de qualidade. Eu acho que a prova da OAB ela é muito importante porque ela, de certa forma, dá uma filtrada em relação a esses acadêmicos que concluem a faculdade e se tornam bacharéis, mas muitas vezes não têm a aptidão necessária para o exercício da profissão da advocacia. Então, a prova da OAB ela passa a ter um papel importante para justamente avaliar e testar os conhecimentos para que essas pessoas elas possam ir para o mercado
com o mínimo de aptidão possível para defender direitos dos seus constituídos, né? Tem uma qualificação diferenciada, né? Porque precisa, né? Exatamente. E é em torno de uns 30% aí que passam na prova da OAB. A gente ouve muito, já tentamos 2 vezes, 3 vezes a OAB, né? Mas isso é reflexo do quê, Glacier? É reflexo da má qualidade do ensino universitário. Você, por exemplo, estudou 6 anos de Direito. 5 anos. 5 anos. 5 anos, 5 exatamente. Anos. Mas depois vem mais os pós, o mestrado, aí não para nunca, né? Eu diria o seguinte, Glacier, o advogado, ele não pode nunca parar de estudar. Por exemplo, eu estou fazendo um curso, né, toda terça e quinta noite, tá? Por 2 meses. Então a gente não pode nunca parar. É uma especialização. Exatamente. Então até porque a lei muda todo dia, né? Exatamente, exatamente. Então nós temos que estar 100% preparados para atender os interesses dos nossos clientes e para isso nós temos que estudar constantemente, que é o que eu digo para a minha equipe. A gente não pode economizar em relação a estudo, né? A gente não pode economizar em tempo destinado a aperfeiçoamento profissional e quanto melhor nós estivermos preparados, melhor destaque nós vamos ter profissionalmente e mais sucesso na nossa profissão. Claro que não depende só disso, mas é um fator muito importante. Sim, sim. Com relação assim, se formou, tirou a OAB, e aí? O que o advogado faz? Qual é o conselho que um experiente advogado, com uma das bancas da cidade reconhecida, né? O que o advogado, vamos, desses que se qualificaram no estudo e na OAB, tirei a OAB, e aí, faço o quê? É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. E eu, inclusive, estou fazendo seleção de advogado, estou necessitando de profissionais, né? Eu vi o anúncio na rádio, inclusive. Área civil, trabalhista, né? E o que eu vejo, né, de todas as pessoas que vêm passando, né, pelas nossas seleções, um ponto muito importante para quem pretende exercer o direito é se qualificar profissionalmente. Quando eu falo em qualificar profissionalmente, eu acho que o profissional tem que sair da faculdade e começar, no mínimo, uma pós-graduação. Uma pós-graduação na área em que ele tenha mais aptidão, na área em que ele mais goste, ou também na área em que ele tem oportunidade de trabalhar. Que muitas vezes, por exemplo, eu gosto do direito penal, mas me surge uma oportunidade num escritório na área civil, né? E eu acho que quando a gente começa a estudar uma matéria, né, apesar de a gente às vezes não gostar daquela matéria, a gente acaba, com o tempo e com o estudo, se apaixonando por aquilo. Domina o assunto. Exatamente, exatamente. Então, um aspecto muito importante para quem está iniciando a carreira é iniciar os estudos, ou melhor, continuar os estudos, né? Isso é um ponto muito importante. Outro ponto muito importante que eu vejo é que os jovens, principalmente, nessa faixa dos 20 a 30 anos, eles estão um pouco perdidos no seguinte sentido, não digo todos, né? Não quero generalizar, mas uma grande parte, no sentido de não ter um foco, né? Ou seja, trabalha 6 meses em um lugar, depois mais 1 ano em um lugar, e eu tenho tido acesso a muitos currículos, por exemplo, que o advogado em 3 anos já passou por 4 locais de trabalho, né? Então isso decorre em função do quê? Essa geração ela busca, de certa forma, algo mais imediato, né? E às vezes não tem aquela paciência necessária para aguardar, porque para a gente crescer profissionalmente, a gente tem que ter o tempo, né? Tem que ter uma certa paciência e subir os degraus na medida do possível, né? Não é tirar o beijo, é comprar um carro e uma sala e esperar ali, não é assim que funciona. Exatamente, né? Então, e a profissão do direito é uma profissão muito difícil. O exercício da advocacia
é uma profissão que exige muita persistência, muita dedicação. E paciência, porque o processo demora, né? Exatamente, exatamente. Tem que ser muito resiliente. Exatamente, tem que ter muita resiliência, exatamente. E a gente viu, inclusive na pandemia, a dificuldade pela qual passou os advogados. Sim. Né? Então, os advogados que dependiam exclusivamente da justiça, né, tiveram muitas dificuldades, porque a justiça parou. Parou total. A justiça parou. Eles são bons em parar também, né? Cá comando mi, o resto que se rale, né? Mas, Maurício, com relação a esse home office, essa coisa que a justiça, por um lado, parou num período ali, mas facilitou também agora com essas audiências virtuais e tal, né? Vocês, como um advogado mais assim, de maior experiência, não antigos, né? Porque você é jovem ainda, isso trouxe uma coisa boa para o direito? Glacir, na minha opinião, né? Eu vejo nesses 2 anos que nós tivemos com a pandemia, não é que a justiça parou, né? É que o que dificultou é que muitas vezes um processo que precisava da realização de audiência, precisava da expedição de alvará, isso acabou atrasando, né, e dificultou sobremaneira a vida dos advogados. Então isso foi, não é que a justiça parou, mas a dificuldade para o exercício da advocacia na pandemia foi muito grande. Eles tiveram de pouco dificuldade de dar o passo ali, exatamente. Né? E em relação a esses acontecimentos, né, das necessidades de realização de audiências de forma virtual, né, a aceleração da implantação do chamado processo eletrônico. Que foi um avanço, né? Foram avanços muito grandes. Por exemplo, hoje, se eu realizar uma audiência em Goiânia, eu posso participar dessa audiência de forma virtual. Dentro do meu escritório. Não precisa mais contratar um advogado lá para te representar? Não preciso mais contratar um advogado lá, e muitas vezes o que é pior, eu ter que pegar, comprar uma passagem, me deslocar até lá, né, ter todos esses custos, né, e muitas vezes chegar lá e ver a audiência cancelada. Sim. Né? A testemunha não foi ouvida. Então, a pandemia, ela trouxe muitos avanços em relação a isso. E até, inclusive, em termos de conhecimento, o que eu fiz de cursos de forma virtual na pandemia, cursos que eu teria que ir a São Paulo, sim, né? Isso evoluiu. Ou em outros centros grandes, em que a gente teria que, obviamente, teria que se deslocar até lá, a gente conseguiu fazer de forma virtual. Então, a pandemia ela trouxe muitos avanços. Eu acho que o ensino EAD, né, ele é muito bom, não na graduação, né, mas ele é muito bom nas pós-graduações, porque ele permite um gerenciamento melhor do tempo, das pessoas, né? Te obriga a ler uns livros. Obriga a ler, permite reassistir, né, novamente os vídeos, as aulas, né? Então, nesse ponto eu acho que foi um avanço muito grande, não só para o direito, mas em todas as áreas. Como sociedade. Menos na engenharia, né? Que tem que botar a mão na massa. É verdade, exatamente. Mas então tu vê como um avanço, né, nessa digitalização hoje é tranquila. Eu diria não só na digitalização, nós estamos passando, Glacir, por uma transformação social muito grande em decorrência da inteligência artificial. Outra coisa. A inteligência artificial, ela tem propiciado uma mudança, e talvez nós não estamos nos dando conta do que está acontecendo, mas a inteligência artificial ela vem crescendo exponencialmente, principalmente nos últimos meses, eu diria, né? E esse reflexo vai vir logo ali na frente. Até porque existe uma disputa dos grandes, né, conglomerados, a Apple, a Microsoft, o Google, todo mundo quer largar o melhor. Né? Exatamente. E o que nós temos que fazer? Nós temos que aproveitar, surfar essa onda da melhor maneira possível, e quem chegar antes, né, vai adquirir conhecimentos mais de forma antecipada e
e sai na frente. Né? No direito hoje vocês já fazem pesquisa baseada na inteligência? Sim, utilizamos a inteligência artificial para fazer pesquisas. Não só de jurisprudência, mas de casos práticos. Inclusive, a inteligência artificial, ela responde coisas, né, que muitos advogados recém-formados não saberiam. Só para nós termos uma ideia, o ChatGPT fez a prova da OAB aqui no Brasil e fez a prova da OAB nos Estados Unidos, que é da Bar Association, que é a equivalente à OAB aqui no Brasil, e passou nos dois. Como não vai passar, né? Ele foi, pesquisou todo o Google e todas as jurisprudências. Exatamente. Porque essa inteligência artificial a gente sabe que é uma coisa nova, os caras botaram os computadores potentíssimos lá para fazer isso, mas ele vai buscar tudo que está por aí, né? E te resolve em 3 minutos ou menos, né? Que velocidade, né? Impressionante. Outro dia nós estávamos aqui esperando chegar o momento da entrevista, e um rapaz disse, não, mas tu quer ver como é que se funciona? Ele pegou e editou ali no celular. Me faça um logo da TV Cidade, TV Cidade Farroupilha. Ele fez uma frase. Em segundos veio 4 logos diferentes, baseado nas cores que a gente tinha e tal, né, dando uma modificação, mas é instantânea a coisa, né? No direito também funciona assim, e dali que vocês vão para a pesquisa... Exatamente. É uma coisa... Hoje existem mecanismos de inteligência artificial que elaboram contratos. Olha só. Né? Mas aí vem alguns questionamentos, né? Será que a inteligência artificial vai substituir o advogado? Não. Né? Que eu recordo que existia o robô Watson, né, da OAB, da IOB, que há anos atrás eu fui num congresso da FENALO em São Paulo, e era a sensação que esse robô ele iria substituir o advogado, né? E isso não aconteceu. E hoje a inteligência artificial, ela responde muitas questões, né, básicas e complexas. Mas tem que saber profissional perguntar, né? Exatamente. Que o profissional não sabe, muitas vezes, mas é exatamente isso que tu falaste. Tem que saber perguntar de forma adequada e, né, até assimilar. E conferir se aquilo que está na resposta procede. Porque muitas vezes eu já fiz testes, inclusive, questionando a inteligência artificial para me dar uma resposta em relação a um determinado tema. E ela me respondeu errado. Aí eu perguntei, você tem certeza? E ela disse, não, desculpe, respondi errado, a resposta correta é essa. E aí respondeu de forma correta. Tu já corrigiu a inteligência artificial. É aí que tá, porque dependendo da pergunta, vai vir uma resposta que o próprio perguntador não vai entender se não tiver o conhecimento, né? Até outro dia eu estava conversando com a Aula, que é o nosso faz tudo aqui, né? Inclusive ali na edição, e a gente estava questionando se vai acabar ou não o editor, né? Eu digo o seguinte, o editor bom cada vez vai ficar melhor, né? E aquele que não sabe vai dar os primeiros passos, né? É uma escada, né? Uma escada, é degrau por degrau, né? Exatamente. Mas que avanço bom também isso aí, né? É muito salutar, é muito bom. Né? Tem que saber aproveitar as novidades. Exatamente. Né? Tem que saber tirar o melhor. É isso aí. E dar aquela peneirada, que nem tu fez, né? Tem certeza disso aí? Outro dia eu mudei aqui na TV com a Claro, o tamanho da banda que eu queria, né? Cara, e daí caí num chat daqueles que eles respondem, né? Daí eu provoquei. Até que me disseram assim, calma aí, então eu vou passar para um atendente. Porque eu comecei assim, mas tu tem certeza? Mas eu não perguntei isso, né? Daí tu começa, eles não têm resposta, porque ele é uma máquina, né? Exatamente. Ele é uma máquina, ele vai atrás do que alimentaram ele também. Exatamente, né? Ele está preparado para algumas respostas específicas. Aquele negócio de digite 1, digite 2, isso aí não dá, né? Chega um ponto que eu quero falar com o 5, que é o cara que vai me entender, né? Mas com relação ao nível nacional, a OAB sempre foi um baluarte, vamos dizer assim, da justiça, uma coisa que se confiava na OAB, né? A gente via, recentemente nós tivemos grandes aqui no Rio Grande do Sul, que eu acho que nenhum nos envergonhou como cidadão, e até os senhores como advogados, né? O Lamáquia, né? Isso. O Lamáquia foi nacional, inclusive. Foi presidente né? nacional.
Primeiro o estadual e depois Isso. nacional, né? Esse foi um exemplo, né? Assim como outros tantos, né? O Breyer, né? Isso, também o Breyer foi estadual. foi estadual. Quem é agora? É o Leonardo Lamacchia, irmão do Cláudio Lamacchia. Ah, e é da mesmo gene? Mesma linha, mesma linha. Que bom, né? Então, assim, mas nacionalmente a gente começou a ter algumas exceções, né? Porque a OAB sempre esteve nas diretas já, tu não era nascido ainda nas diretas já, né? Mas, Eu era, ainda bem que tu me deu um elogio agora. mas todos esses grandes movimentos políticos, a OAB sempre foi linha de frente, um baluarte, uma defesa. Impeachment da Dilma. E outros todos ali, né? Mas, impeachment do Collor. Principalmente, a casa da Dinda, a famosa Elba, né? Mas disso tu não te lembra, isso tu só leu, né? Só ali. Maurício, com relação ao OAB nacional hoje, o Santa Cruz, que nome de santo, né? Mas parece que santo não era. Ou se era um santo muito esquerdista, né? Hoje não é mais o Santa Cruz, né? Mas como é que a OAB estadual, que sempre foi uma OAB mais assim, vamos dizer, mais pura, mais na busca da verdade, vê esse negócio de uma OAB nacional que não tem mais voz, não decide mais pela população? Como é que vocês aqui, tu participa seguido com essa diretoria aí, né? Como é que tu vê isso? Qual é a saída disso aí? Olha, Glacier e telespectadores, eu tenho visto aí com certa decepção a atuação da OAB em nível nacional. A OAB sempre foi uma entidade que esteve muito respeitada na defesa dos interesses da cidadania, que é o principal papel da OAB. A OAB não está limitada a atuar em prol dos advogados. O papel da OAB ele é mais amplo que isso. Talvez seja a única classe profissional que tenha a prerrogativa constitucional e a responsabilidade de defender os interesses da sociedade. E não só os interesses da própria classe. Isso é um direito constitucional. Olha só, isso é pouco falado. Isso está previsto na Constituição. Olha só. Né? E por isso que... É a Constituição brasileira. Constituição federal. Não nos estatutos da OAB. Não, a Constituição Federal do Brasil. Poxa, é forte isso. Exatamente. Então a OAB ela tem um papel e um poder muito grande. Né? Que não está sendo exercido hoje. Exatamente. E aí o que eu vejo, né? A OAB ela tem tido uma atuação muito tímida em relação a alguns acontecimentos que me parecem relevantes do ponto de vista social no Brasil. E agora vamos pegar um caso mais recente, que é o próprio 8 de janeiro. Né? O que aconteceu no 8 de janeiro? Pessoas, né, de bem se manifestando, né, contra determinados preceitos que estão hoje sendo impostos goela abaixo da sociedade, né? Uma interferência gritante de poderes, de alguns poderes em relação a outros, e aí eu vou ser claro, aí, o Supremo Tribunal Federal em relação ao Executivo, por exemplo, né? E o próprio Congresso. Sim, prender sem um processo, né? Sem julgamento, sem nada. Principalmente esse fato de prenderem centenas de pessoas. 1.300, né? Eu não tinha... em torno de... eu não tenho o número exato, mas centenas de pessoas. E o que a OAB está fazendo? O que a OAB está fazendo? Nem nível na nacional. Defesa dos interesses dessas pessoas. Os advogados dessas pessoas que estão presas não têm direito a acesso aos inquéritos que originaram as suas prisões. Não tiveram o direito ao devido processo legal. Que não tinha. Ou seja, a pessoa para ser presa tem que passar por um processo, esse processo tem que ser condenado, tem que ter a condenação, né? Aí nós vamos entrar na questão da prisão em segunda instância, que hoje nem existe prisão em segunda instância, né? E essas pessoas estão
presas Alguns ainda estão. sem o devido processo legal. Exatamente. Mais de 200 pessoas ainda presas, se eu não me engano. Né? Então, o que a OAB está fazendo em relação a isso? Mas recorre a quem, Maurício, agora? O Tribunal Internacional de Haia, sei lá o quê? Onde é que é isso? Haia é coisa de guerra, eu acho, não sei. E o que mais me preocupa, Glacier, é que esses atos, né, a repressão que ocorreu a esses atos do dia 8 de janeiro, intimidaram as pessoas de ir para a rua. Claro. Vai demorar para o povo tomar coragem. As pessoas de ir para a rua. Nós não podemos perder esse medo nós não podemos manter esse medo de ir para a rua. Nós não podemos ter medo de ir para a rua. E o que está acontecendo? As pessoas não estão mais nem podendo exercer o direito de se manifestar. Nas redes sociais, que é o... E eu vou mais além. Não só as pessoas, mas deputados, políticos que têm imunidade. Que tinham, né? Que agora... por lei têm imunidade parlamentar para poder exercer suas manifestações, têm os seus direitos tolhidos. E presos, né? E cadê a OAB? O que a OAB está fazendo? A gente não ouve falar. Muito triste. Né? Muito triste. Agora, eu quero fazer uma ressalva. Quando eu falo em OAB, eu falo em OAB nacional. Sim. Porque a OAB do Estado do Rio Grande do Sul, ela já se manifestou contrariamente a esses atos perpetrados, né, em nível nacional no dia 8 de janeiro e outros atos praticados inclusive pelo Supremo, né, e ela sempre que pode externa a posição nesse sentido. Então, a OAB do Estado do Rio Grande do Sul, juntamente com outras OABs estaduais, tem se posicionado de forma contrária. Agora, essa posição ela não tem tido eco em nível nacional. E isso nos preocupa. Quem é que elege o presidente da OAB Nacional? Quem elege o presidente da OAB Nacional são os conselheiros federais de cada estado. Então, por exemplo, cada estado tem 6 conselheiros, uns mais, outros menos, e esses conselheiros que fazem uma votação, né, e elegem o presidente nacional. Só que o que ocorre é que normalmente já tem definições de quais estados vão, né, porque assim, é sempre eleito um presidente de uma região para dar oportunidade de representatividade a todos as regiões de estados, né? Então, um mandato vai ser há um acordo, né, de cavalheiros que um mandato vai ser de um presidente dos estados aí da região sudeste, outro, essa gestão vai ser de algum dos presidentes do sul, né? E há um acordo de cavalheiros para respeitar isso, né? E acaba se definindo aí, muito antes da própria eleição, quem vai ser efetivamente o presidente. É meio cartas marcadas, então. Exatamente. Que triste isso, né? Maurício, infelizmente, 33 minutos já, um número, né, de conversa, passa rápido, né? E o Zanin, advogado do descondenado, ex-presidiário, vai ser o próximo STF. Também está falhando os nossos senadores, que vão sabatinar, porque tem que ser por maioria absoluta, que é a metade do Congresso mais dos eleitos. Seriam 42, né? Ou 43 hoje, que tem que ser, né? Todos estão comprados? Que coisa triste isso, né? Porque eu, na minha história de vida, nunca vi reprovar um indicado. Não, também não. Então, mas é mais uma vergonha, né? Olha, Glacier, é bem como tu falaste, é uma vergonha isso que está ocorrendo. Um presidente, no exercício do seu mandato, indicando para um dos cargos mais importantes, ou seja, o cargo mais importante do poder judiciário do Brasil, o seu próprio advogado. Isso é uma vergonha, Primeiramente, o que se sugere, né? Que haja uma lista tríplice, que seja discutido, né? A conduta, o conhecimento técnico, né?
a capacidade jurídica de um profissional. Coisa que, né? que os presidentes anteriores não levaram em conta. O Bolsonaro ainda levou, né? Porque os dois dele era gente do meio, né? Então, isso preocupa muito porque é uma pessoa que vai ficar até 2050, né? No exercício desse cargo, né? Não, é demais isso aí. Isso para mudar, isso tem que mudar a Constituição. Isso aí para mim mancha a atuação do poder executivo, do poder judiciário, mancha a atuação do poder legislativo, se for efetivamente aprovado na sabatina. A gente sabe que a maioria do Senado hoje é gente que tem o rabo preso, né? E eu quero ver como vão ser as posições dos nossos senadores. Isso é importante. No Reis eu confio. Quero ver o Mourão, né? O Mourão ultimamente deu depois que o Dallagnol foi cassado, ele deu uns posicionamentos que os próprios colegas lá até se estranharam, né? Porque o Mourão nunca foi disso, e aí ele deu umas palavras meio duras, né? Mas eles vão caçar o Moro, eles vão inviabilizar o Bolsonaro. Eu sou da seguinte opinião, Maurício: quanto mais o Lula botar os pés pelas mãos, mais rápido ele vai cair, né? Se é que o Alckmin vai assumir, né? Porque eu não sei se ele vai assumir ou vai sumir, porque o PT é meio campeão em desaparecer os caras que caem de avião, né? Maurício, te deixo com as considerações finais, agradecendo mais uma vez a tua presença no nosso estúdio. Então tá, Glacir, como eu falei no início, é um prazer aí retornar à TV Cidade e falar com os teus telespectadores. Conte sempre com a gente, a OAB também, na pessoa do presidente Tiago, certamente vai continuar tendo essa parceria aí com a TV, e vamos tentar ver se difundimos aí os assuntos jurídicos cada vez mais e possamos aí contribuir dentro das nossas limitações para os programas aqui da TV. Não existe limitações. Obrigado. Um grande abraço.